Boa noite, turma. Graça e paz no coração de vocês. Que alegria, Sandra. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar de novo aqui servindo vocês, né, da mesa do Senhor. Essa mesa bacana, né? Essa mesa bonita na Bahia. Dessa vez aí online. E eu escolhi um tema para que nós pudéssemos meditar, né? Eu não diria que hoje nós temos uma aula, né? Eu diria que hoje nós vamos fazer uma meditação sobre um princípio, né, muito importante que envolve todos os outros, para que você possa entender, né, o sexo, sexualidade, o corpo, a própria santidade, né, e todo o restante. É muito importante que nós venhamos a entender, né, o propósito da pureza, o que é a pureza sexual, né, qual é o padrão de pureza de Deus. Hoje, nós vivemos num contexto muito complicado, culturalmente, né. Eu diria que nossa cultura hoje no Brasil, ela é uma cultura pós-cristã, e os jovens, em especial, né, são bombardeados com rede social, com filmes, com novelas, que trazem um conceito totalmente equivocado, né, sobre amor, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre sexo, sexualidade, enfim. Então, assim, quando o Sandro me desafiou, eu pensei, o que que eu vou trazer hoje para a turma, né? Eu acho que vale a pena a gente meditar um pouco nessa plataforma, né? O que eu quero trabalhar com vocês essa noite é fundamento, tá? E bem rapidamente, né? Eu tive a oportunidade de mandar um áudio para vocês mais cedo, mas bem rapidamente, meu nome é Paulo Gouveia, eu sou casado com a Railca Gouveia e tenho a maior alegria, né, de dizer que eu sou pai da Raíssa, do Thales e da Sofia. Hoje, Deus me deu o privilégio, né, de servir a igreja do Senhor, o reino de Deus, por meio de um ministério de pureza sexual chamado Pure Life Ministries. Ele é um ministério americano que, para a glória de Deus, né, se estabeleceu no Brasil. Eu tenho a alegria, né, o privilégio, né, um presente de Deus de poder ser o diretor-geral dessa operação, né, no Brasil. Eu vivi 24 anos escravo do pecado sexual, quando aos 33 anos, né, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, essa corrente, né, essa cadeia foi quebrada na minha vida. E desde então, nos últimos 12 anos, eu tenho dedicado a minha vida, né, a servir a igreja e estudar, né, me aprofundar biblicamente no que diz respeito a esses assuntos. Então, nossa plataforma hoje, né, é uma plataforma bíblica, onde nós vamos andar aqui no sentido de ver o que que a Bíblia fala sobre esse assunto. Não se trata da minha opinião, se trata do que a Bíblia fala, se trata do que Deus estabeleceu como um padrão para a igreja, né? E nós não devemos viver um padrão cultural, nós devemos realmente viver um padrão bíblico, né? E quando se fala de Bíblia, o padrão bíblico de pureza sexual é Jesus Cristo. Amém? Acho que todo mundo concorda aí. Então pode avançar, Sandro, para a gente já ganhar tempo aqui. A gente vai ter que ter um milagre aqui para em 2 horas a gente conseguir ter uma boa meditação. Então, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês é o fundamento da pureza sexual, da pureza de uma maneira geral, mas eu vou puxar para um viés mais no contexto de pureza sexual, que é justamente nós discernirmos o que é o amor. Veja bem, não existe pureza sem amor. Então, o amor ele é um fundamento, né? Ele é o fundamento da pureza sexual, assim como a vida cristã. Ela é fundamentada em amor. Quando você pega ali 1 Coríntios 13, Paulo ele faz uma narrativa muito interessante ali. Ele não limita o que é o amor naquele texto, mas ele dá fundamentos claros, né, do que é o amor. E é muito importante, né? Não adianta você ter dons, talentos, você estar à frente de ministérios, se você não faz isso realmente amando a Deus, né? Estando fundamentado no amor de Deus e no amor a Deus. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com os meus irmãos essa noite é o que é o amor. E eu vou pedir algo para todo mundo que está assistindo aqui. A gente tem que ser bem breve. Escreve aí no teu caderno, rapidamente, o que você acha que é o amor. O que é o amor? Escreve. Eu vou dar 15 segundos, né, para você escrever o que você acredita que é o amor, antes da gente começar
aprofundar nisso. Eu não vou expor ninguém, ninguém vai precisar falar nada, mas é só para ver se a nossa cosmovisão, se a maneira como nós enxergamos o mundo e definimos o mundo, ela é bíblica ou ela está muito mais fundamentada numa cosmovisão humanista, tá? Então, já está aí, ó. Já está passando aí 10 segundos, falta mais 5 segundos. Anota aí o que é o amor, para que a gente possa avançar. E, como eu prometi para vocês, a nossa análise ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser fundamentada em doutrina e não em opinião. Não é verdade? Então, o crente ele não tem opinião. Crente, ele aprende a doutrina bíblica e ele vive a doutrina bíblica, né? Isso é muito importante, tá? Ó, a Brenda já escreveu aqui alguma coisa, mas você pode escrever também no seu particular aí. Então, vamos começar a refletir aqui para a gente ganhar tempo. Primeiro texto que eu quero resgatar para trazer esse fundamento importante é João 3,16. Olha só o que o texto diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto conhecidíssimo aqui. Segundo texto que eu quero resgatar para essa análise. Existem muitos outros textos, mas esses dois aqui são uma plataforma interessante para que a gente possa caminhar. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Gênesis 22, 2. Outro texto bastante conhecido, né, pela igreja. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesses dois textos há uma palavra relevante que é pontuada aí. Nos dois textos que o amor é citado como algo prático, existe uma associação direta à palavra sacrifício. Então, isso já começa a clarear a nossa mente. Então, peraí, amor tem tudo a ver com o quê? Com sacrifício, ok? E o segundo aspecto que você vai ver, quando você olha o contexto dos dois textos, ambos estavam direcionados, né, estão evidenciando uma aliança. Então, olha só, você tem aliança e você tem sacrifício, né? Dois elementos importantes para que nós possamos construir aqui o nosso racional. Se você olha hoje na internet, num dicionário, o que é o amor, eles vão trazer uma definição que não é bíblica, baseada em sentimentos, baseada em emoções, baseadas em momentos, baseados em cobiça, mas não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de amor. E eu prefiro acreditar no que a Bíblia chama de amor. Então, veja, o amor, baseado nesses dois princípios, para a gente ganhar tempo aqui, ele é um conjunto de escolhas sacrificiais. O amor, gente, ele tem a parte da celebração, ele tem a parte da diversão, ele tem a parte da alegria, ele tem a parte do gozo, mas, em especial, o amor, ele é sacrifício. Quando uma aliança ela está sendo ameaçada, é o amor que vai perdoar. É o amor que vai confessar o pecado. É o amor que vai se arrepender. É o amor que vai interceder. É o amor que vai renunciar. É o amor que vai restituir. É o amor que vai abraçar a humilhação para que haja restauração. Veja que o amor, ele é elemento fundamental de uma aliança, né? Então veja que o amor é escolha, sim, mas essa escolha ela vai ser o quê? Sacrificial. Eu vou celebrar, eu vou me alegrar com a minha esposa, eu vou me alegrar com os meus filhos, eu vou me alegrar com os meus pastores, mas na hora em que o relacionamento, a aliança está sendo ameaçada, o amor ele entra como essa ferramenta para que aquele relacionamento não seja quebrado, né? Não seja espatifado. Então, veja, uma vida de amor. O que é uma vida de amor, gente?
Uma vida de amor é uma vida crucificada. Uma vida onde você nega a si mesmo, abre mão da sua vontade e você abraça a vontade de Deus. Então, essa é a base. Pode ir para o próximo slide, Sandro, por gentileza? Que ali eu trago alguns fundamentos, né, para vocês que estão anotando, né, vocês fazerem as observações de vocês. Então, veja, o amor, ele vai requerer o quê, gente? Doação, entrega, sacrifício. E eu ampliaria isso. Renúncia, paciência e todas as outras coisas ali que o Paulo cita também, né, em 1 Coríntios 13. Então, o amor sempre ele vai ser altruísta, sempre ele vai ser generoso, ele vai ser maduro, ele vai ser responsável, ele vai ser doador. E o mais importante, gente, o amor jamais acaba. Não existe essa história de, por que você vai se separar? O amor acabou. Nunca foi amor. Sempre foi cobiça. Sempre foi lascívia. Sempre foi libertinagem. Sempre foi qualquer outra coisa. Mas nunca foi amor, porque o amor jamais acaba. O amor é esse vínculo profundo que eu tenho, baseado numa aliança, primeiramente com Deus e depois com o meu irmão, com o próximo. Então, o amor, gente, ele sempre vai olhar para o outro, ele sempre vai olhar para Deus e ele vai exigir uma atitude de sacrifício, uma atitude de renúncia. Então, veja, essa é a plataforma que nós vamos andar. Não dá para entender pureza sexual. Não dá para entender pureza no dia a dia. Não dá para entender santidade no dia a dia, se você não tem uma compreensão correta do que de fato é o amor. Então, essa é a base. Então, o amor é a base da pureza. Qualquer tipo de pureza, ela está fundamentada e alicerçada em amor. Ponto. Agora, e a impureza? O nosso alvo não é só falar daquilo que é puro, mas nós, como crentes, precisamos também discernir aquilo que é o quê? Impuro. Então, veja, a base, eu não entrei na definição de pureza, mas eu estou aqui na base, na sustentação. A pureza, ela é fruto de um coração que ama. Ela é fruto de um coração doador. Ela é fruto de um coração que quer proteger, que quer honrar, que quer guardar, que quer livrar do mal, que, se preciso for, vai dar a sua vida. Por princípios, por valores muito mais elevados que aquilo que hoje a cultura tem pregado e tem ministrado. Agora, vamos para o fundamento do que é a impureza. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o contrário do amor? Qual é o oposto do amor? Anota aí no teu caderninho. Se alguém quiser mandar no chat aqui, fiquem tranquilos. A gente não quer expor ninguém de certo ou de errado. A gente quer só trazer aqui um racional. Alguém disse aqui, ódio. Ok, quem mais aí ajuda? Só mais 10 segundinhos. Quem quer mais me ajudar aí? O oposto do amor, veja, o amor é doador. O amor é generoso, o amor é abundante, o amor ele se sacrifica, ele se entrega, ele se doa, ele abençoa, entendeu? Ele doa todas essas questões. Então, qual é o oposto disso? Não é o ódio. Também não é a indiferença. Gente, o oposto do amor é a cobiça. O oposto do amor é a cobiça. Por que, Paulo, a cobiça? Porque a cobiça, gente, ela não doa nada, ela não entrega nada, ela não sacrifica nada de si mesmo, ela sacrifica os outros. Ela exige renúncia dos outros, ela exige entrega dos outros, mas de si mesmo não. A cobiça, gente, ela é um desejo idólatra. Pode ir para o próximo slide, Sandro, para o pessoal acompanhar aqui meu raciocínio. Então, veja, ela é um desejo idólatra. Ela é um desejo sem honra. Ela é um desejo sem respeito. Ela é um desejo sem compromisso com o outro. Na cobiça, irmãos, não existe afeto, não existe cuidado, não existe doação. A cobiça, ela olha para o outro, ela olha para a criação e ela deseja tudo de forma egoísta para si. A cobiça olha para a criação e ela quer devorar
a criação para si, de tão insaciável que ela é. E quando é que a cobiça ela entra na humanidade? Gênesis 3:6. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então veja, em Gênesis 3, na narrativa da queda da humanidade, o homem não olha para a criação e ele quer a glória de Deus. O homem não olha para a criação e deseja cumprir seu papel. O homem não olha para a criação no sentido de doar, cuidar, cultivar, multiplicar e crescer. O homem olha para a criação, desejando de forma egoísta para si aquela criação. Aí surge a cobiça, né? Aqui entra a cobiça na história. A cobiça, irmãos, ela é a corrupção do pecado na carne. É a cobiça, o grande inimigo que nós temos. Esse inimigo, ele está dentro dos nossos corações, desde a queda. É esse inimigo que nós precisamos enterrar, não alimentar todos os dias. E, ao contrário disso, alimentar o espírito, alimentar a nossa devoção, o nosso amor a Deus. É a cobiça que está lá, como uma cobra venenosa, sussurrando nos nossos ouvidos: olha, é um bom caminho esse aqui de desobediência a Deus. Olha, não foi bem isso que a Bíblia está dizendo. Você pode fazer, se te faz feliz, não tem problema. A cobiça, ela vai operando dentro do coração do homem. Aqueles que não têm a Deus estão perdidos. E aqueles que estão com Deus precisam mortificar essa cobiça todos os dias. Então veja que nos 10 mandamentos, a base ali da lei de Deus, você vai perceber que Deus faz essa advertência. A lei de Deus, ela tem um aspecto positivo e a lei de Deus tem um aspecto negativo. Qual é o aspecto positivo? Eu acabei de falar. Amarás o Senhor teu Deus. Amará o próximo como a ti mesmo. Você vê que o aspecto positivo da lei é ame, porque isso é puro, porque isso é bom, porque isso é santo. Por outro lado, a lei de Deus vai dizer: não cobice a casa do próximo, não cobice a mulher do próximo, não cobice o servo do próximo, nem a serva, nem o boi, nem jumento, nem coisa alguma. A cobiça é esse aspecto negativo. É o não de Deus. Não faça isso. Não alimente a cobiça. É justamente como eu falei para vocês, é ela que opera no nosso coração contra nós. Essa foi a natureza caída que nós herdamos de Adão. E essa é a natureza caída que, quando nós nascemos de novo, ela foi substituída. Só que a cobiça ainda está lá. E se nós não Paulo, tomarmos cuidado, ela vai Paulo, dominar o nosso coração. Oi? desculpe, é porque ele já avisou aqui que está ficando sem tempo. Então, ele já, daqui mais alguns segundos, aí ele vai finalizar. Aí você pode só finalizar essa parte aí e a gente volta daqui a 5 minutos, viu? Tá, vai no próximo slide, então, rapidinho, já que está acabando. Vai mais um slide. Isso. Aí só para eles acompanharem. Então, veja, ela reina absoluta naqueles que têm um coração sem Cristo, mas também se opõe ao Espírito Santo no coração daqueles que nasceram de novo. Quem está dizendo isso sou eu? Não a palavra. Olha o que Paulo fala em Romanos 6, 8, do 6 ao 9. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação... Olha, tem alguém aí que não está conseguindo ouvir, Sandro. Eu acho que é uma questão dela liberar o áudio dela. Ela tem que clicar no microfone para liberar aí. Tem 2 pessoas, se eu não me engano, com esse problema. Então, olha o que o texto diz. Porque a inclinação da carne é carne, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém não estáis na carne, mas no espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Né? E quando você pega o texto de Colossenses 3:5, ele vai dizer, Paulo, o que eu faço então? Eu nasci de novo. Eu preciso mortificar essa carne. Eu preciso não alimentar essa cobiça. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Colossenses 3:5-8. Próximo slide, Sandro. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Então, é um processo agora, você que é convertido, você que agora nasceu de novo, você que tem o Espírito Santo, é despir e se revestir. É tirar essa antiga natureza, abandonar os velhos hábitos e se revestir daquilo que é novo. Todos os dias. O vício, gente, ele é um hábito feito de forma recorrente, tá? Esse hábito de forma recorrente, ele cria um desejo de difícil controle e isso gera prejuízos na vida de alguém. O que você vai fazer agora? Ao invés de andar em cima de algo ruim, você vai construir bons hábitos, com a ajuda do Espírito Santo, com a instrução da palavra de Deus. E aí são novos hábitos que vão eliminar esse desejo, né? Vão deixar ele lá embaixo, fraco, controlado, administrável. Né? Sua resistência vai ficar alta e você vai colher bons frutos, né, no seu relacionamento. Então, preste bem atenção nesse ponto. É um processo de despir e revestir, tá? Então, os pastores, né, vocês que estão aí nesse processo, vocês vão estar aconselhando nesse sentido. É um processo de despojamento, de despir-se, né, de revestir-se realmente de uma nova natureza. Amém? Então, eu fecho esse primeiro ponto. Então, você tem aqui agora uma plataforma para pureza e impureza. A plataforma da pureza é o amor. E a plataforma da impureza é a cobiça. A pergunta é, qual dos dois você vai alimentar? Qual das duas visões você vai caminhar? A visão doadora, generosa, ou a visão egoísta? Qual das duas você vai direcionar? Você vai ouvir o Espírito Santo ou você vai ouvir o seu coração? Ou você vai ouvir a palavra de Deus ou você vai ouvir o espírito desse mundo? Então, esse é o grande desafio, né, que nós temos dentro dessa plataforma. Então, estabelecemos aqui, né, Sandro, o princípio. Se você quiser encerrar esse primeiro momento, a gente retoma já aí, no teu comando. O link vai estar no grupo, né? Isso, então pronto. Vamos estar só um tempinho aqui para reiniciar o Zoom. Então, vamos dar um tempinho de 5, 10 minutos, só até pedir ele autorizar e nós voltamos novamente. O link continua no grupo, viu? Eu vou mandar daqui a pouco lá. Ok?